Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Menino dos Dados. Presta muita atenção, se você passa raiva criando um modelo de machine learning, de classificação, que só acerta um lado, dá dor de cabeça na hora da predição, cara, respira, porque esse vídeo vai salvar o seu projeto. Quando a gente cria um modelo preditivo de classificação, para prever um sim ou não, verdadeiro ou falso, a sua variável target, o seu alvo, ela precisa estar balanceada. Imagina a parada. Você tem lá uma base, 10.408 registros para falso e só 1.908 para verdadeiro. Cara, se você não fizer nada e passar para um modelo ser treinado assim, ele vai aprender muito mais sobre a variável falsa e vai ficar tendencioso. Cria um viés e com certeza vai gerar um overfit no seu modelo. Então, se você quer parar de criar modelo enviesado, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no Menino dos Dados e bora pro código. Quando a gente está criando um modelo preditivo de machine learning, de classificação, ou seja, um modelo preditivo de classificação, o que a gente tem como resultado final? Um sim ou não, um 0 1, verdadeiro ou falso. Então, a gente sempre vai ter a nossa variável target como sim ou não, verdadeiro ou falso, 0 e 1. E aí, essa variável ela precisa estar balanceada. E o que é isso? Vamos começar aqui, portando os pacotes, que eu vou, no decorrer do vídeo, eu vou explicar detalhes, tudo que a gente precisa fazer para a gente fazer esse gerenciamento de dados, para que serve, que problemas pode causar e tudo mais. Primeira coisa, vamos importar aqui os pacotes pandas. Vamos deixar aqui com o apelido PD, o Seaborn, SNS, para a gente gerar o gráfico, para ver esse desbalanceamento, e o Matplotlib para a gente poder exibir, e a nossa biblioteca Scikit-Learn, pacote de pré-processamento, nosso método aqui no Label Encoder, para a gente fazer o One Hot Encode dos dados antes de fazer o balanceamento. Como se a gente estivesse preparando o nosso conjunto de dados para passar isso e criar um algoritmo de classificação. Então, depois de importar, então vamos carregar nosso conjunto de dados. Pode ficar, cara, fica tranquilo, vou disponibilizar esse material aqui para você rodar junto aqui comigo. Só é muito importante agora que você preste atenção no passo a passo para você entender o conceito. Por que a gente precisa fazer todo esse trabalho de balanceamento? Aqui a gente vai chamar nosso data frame de def original, pd.readsSV, para importar o nosso conjunto de dados. E entre parênteses, entre aspas, a gente coloca o nome do nosso conjunto de dados, do nosso arquivo CSV, que a gente vai importar para carregar o nosso data frame. Em seguida, vamos visualizar as primeiras linhas. Então, depois de executado essa, então aqui pode observar que a gente tem diversas variáveis e nesse caso a variável target é a nossa última variável aqui, revenue, se teve conversão da venda ou não. Essa variável revenue que é a nossa variável target, que é a nossa variável que a gente vai ter que observar ali na nossa análise exploratória, se ela está balanceada ou se ela está desbalanceada. Ela precisa estar balanceada. Então, tá, aqui, olha aqui, vou simular como se a gente estivesse fazendo uma análise exploratória bem rápida aqui, porque o objetivo é mais para a gente explicar o balanceamento. Olha lá, a gente tem 12.330 registros, observações, com 18 variáveis. Aqui, se a gente olhar o tipo dos dados, a gente tem float, inteiro, string. Aqui, vamos observar se tem algum valor nulo. Se tiver algum valor nulo, dado missing, a gente precisa retirar antes do nosso processo de tratamento de dados. E aqui, eu só vou dropar esses registros. Eu não vou fazer nenhuma análise aprofundada, porque eu tenho isso em outros vídeos aqui. Depois vai ter os links aqui na descrição, para você ver mais passo a passo, com calma, com o nosso objetivo aqui é falar de balanceamento. Então, eu não vou me adentrar muito aqui nesses conceitos de como tratar os valores missing. Então, eu vou dropar aqui os valores missing e eu vou ver novamente se tem realmente um valor missing. Dá uma olhada aqui que não tem mais nenhum. Eu vou olhar aqui no nosso conjunto de dados. Então, observa que como a gente só tinha 14 registros aqui nulo, a gente praticamente não alterou quase nada no nosso data frame. Só descartou ali 14 observações. Tá? Então, continuando aqui com 12.316 observações, registros e 18 variáveis. Agora aqui, vamos simular que a gente chegou na fase da nossa análise exploratória, onde a gente vai avaliar a nossa variável target. E lembrando, pessoal, a análise exploratória está bem longe de ser só isso aqui, tá? É muito mais coisa. Aqui eu estou só simulando
vendo alguns pontos para a gente focar no balanceamento. Para depois, sim, dar uma olhada nos links que está na descrição, porque tem vídeos bem detalhes sobre análise exploratória, tratamento de dados, modelos preditivos completos. Aqui eu estou passando bem superficialmente essa parte de análise, porque o nosso foco é balanceamento da variável alvo. Então, bora lá. Eu vou importar esse pacote warnings e eu só vou pedir para ele retirar caso tenha algum aviso futuro. Se vai mudar de inversão, se vai mudar o método. Aqui eu vou colocar, então, o import warnings, warnings.filterWarnings. Eu vou pedir aqui, ó, ignora que tipo de aviso? Do tipo de avisos futuro, filter warning. Então, eu vou pedir para ele não exibir se tiver algum aviso. E aqui eu vou estar chamando o nosso PLT, que a gente deu no nosso matplotlib. Aqui eu poderia deixar sem também, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu coloco PLT.title, que é o título, venda ou não. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um gráfico do nosso born, que é o SNS Count Plot, um grafo do nosso data frame original na nossa variável alvo, que é o revenue. E aqui o PLT show para ele exibir. Então, olha que legal. Depois de executado, olha como ficou nossa variável. Aí a gente percebe o desbalanceamento. Então, o que é o desbalanceamento? A nossa variável, que é true ou false, venda ou não, a gente tem como false 10.000 observações. E como true, somente aqui, ó, 2.000 e pouquinho observações. Meu, olha essa diferença como false. Quando a gente vai criar um modelo preditivo de classificação, o que acontece? A nossa variável alvo, ela tem que ter a mesma quantidade, tanto para verdadeiro quanto para falso. Por quê, né? Porque o nosso modelo de machine learning, ele vai aprender com os nossos dados históricos, então ele vai olhar todo o nosso conjunto de dados, todas as variáveis, e vai olhar para a variável alvo, e aí ele vai montando ali aquela equação matemática do algoritmo quando ele está fazendo o processo de treino do modelo. E aí, o que vai acontecer? Se a gente passa para o nosso modelo de machine learning ser treinado com uma quantidade muito superior de uma variável alvo como falso, ou seja, como não do que uma variável true, uma variável sim. O que vai acontecer? O algoritmo ele vai aprender muito mais informações sobre a variável falsa, porque ele tem pouquíssimos dados ali como uma variável true para ele aprender, porque ele tem muito mais dados que dados falsos, então ele vai ficar tendencioso, vai criar um viés e com certeza vai gerar um overfit no modelo. Então é por isso que a gente precisa fazer o balanceamento da variável alvo, para que essa quantidade aqui ela seja igual, para quando a gente passa os dados para o nosso modelo de machine learning, ele entende, ele tenha dados suficiente para ele aprender da mesma forma que é sim e o que é não, o que é verdadeiro e o que é falso, para ele aprender por igual. E aí, olha lá, para a gente avaliar a contagem de quantos tens, olha a diferença. 10.000, ó, ele está tendo como falso aqui 10.408 registros e como verdadeiro 1.908. É muito discrepante, cara. É uma diferença muito grande. Se fosse algo em torno de 200, 300 observações, tudo bem. Até que a gente pode deixar passar batido, porque a gente tem ali um grande volume de dados, mas a diferença é bem pequena. Então, não vai invernizar o nosso modelo. Mas quando agora a gente tem muitos casos assim, a gente precisa fazer esse balanceamento. Eu, particularmente, quando eu estou criando meus modelos de machine learning, mesmo se der 15 registros de diferença ali de um true para falso, eu faço o balanceamento. Eu sempre faço o balanceamento quando eu estou criando um modelo de machine learning de classificação. Então, é um padrão que eu adotei porque porque aí eu tiro qualquer tipo de risco relacionado a essa variável. Então, bora lá. Como que a gente faz esse balanceamento de dados? Porque a gente não pode simplesmente abrir o nosso conjunto de dados e sair lá inserindo o registro, copiando informações, para fazer o nosso conjunto de dados ali crescer e colocar tudo ali de forma manual, como variável true, copiando ali um monte de dados. Não é assim, cara. Da mesma forma, vai ficar enviesado. Os dados não são verídicos, não são reais e não vão estar correspondendo um ao outro. Nosso modelo preditivo vai enlouquecer, meu. Então, quando eu estiver ali sendo treinado. Então, existe um método para isso, existe uma técnica para isso, uma função do scikit-learn que já faz isso para a gente. Então, vamos fazer esse balanceamento aqui.
na variável alvo e vamos fazer de uma forma correta. Só que, cara, antes de a gente começar a fazer o balanceamento, se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve no Meninos dos Dados. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, bem detalhados, que você vai poder praticar junto comigo, eu disponibilizando o código-fonte aqui. Então vai ajudar bastante. Então se inscreve, ativa as notificações para você estar sempre por dentro das novidades. Então bora lá continuar, bora fazer o nosso balanceamento. Cara, você está vendo que é bem simples, não vai ter mistério. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer o passo a passo certinho para que esse método ele seja executado com sucesso e não gere erro. Uma premissa para que a gente faça o balanceamento da nossa variável-alvo é que todos os dados lá do nosso data frame já estejam numérico, ou seja, se ele tiver variáveis ali do tipo string, do tipo texto, a gente já precisa fazer o one-hot encode disso antes de fazer o nosso balanceamento. E o que é o nosso one-hot encode? É simplesmente, de forma bem resumida, transformar ali o texto em número. Só que existem alguns detalhes por trás disso. Não vou entrar muito em detalhe no vídeo para não fugir do nosso objetivo aqui, que é o balanceamento. Mas se você quiser depois aprender bem em detalhes como funciona o one-hot encode, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aí o que a gente faz? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso tipo de variável. Tudo que for variável objeto é o tipo string. A gente precisa converter isso para número. O one-hot encode é simples. A gente simplesmente vai fazer o nosso label encoder e a gente vai pegar a nossa variável month e a nossa variável visitor type, que ela está com alguma string, ó, visitor type, e o month está como objeto. E a gente vai fazer aqui, ó, vai fazer a transformação do nosso one-hot encode dessas nossas variáveis. E aí no final a gente só vem aqui, dá uma olhada para ver se ficou alguma sujeira, algum vazio. Então, depois de executado, se a gente olhar aqui o nosso conjunto de dados, a gente observa que todas as nossas variáveis estão como número. Tá vendo? Tudo como número, não tem mais nada como string. Se tiver como algum true ou falso, a gente pode deixar dessa forma, porque os algoritmos, eles interpretam porque é uma variável do tipo booleano, tá? Então, aí não precisa fazer essa conversão do hot encode. E agora, vamos executar aqui, ó, depois de executar a nossa função do balanceamento. Então, o que é? Nada mais é que eu pegar essa variável, que está desbalanceada, e vai subir ela aqui, a quantidade dela, até que ela fique igual. Para quê? Para que o nosso conjunto de dados tenha a mesma quantidade, tanto como de true como de falso. Então, depois de executado com o método smooth, que é do pacote scikit-learn, a gente consegue executar essa função, executar esse método, e o próprio pacote já tem uma inteligência que ele vai olhar todo o nosso conjunto de dados, ver aqueles tipos de dados, aqueles tipos de informações, e ele vai inserir registros no nosso data frame. O registro tenha coerência, que seja de acordo com os números, aqui as variáveis que nós já temos. Ele vai olhar para tudo isso, vai criar uma grande fórmula estatística e vai gerar essa massa de dados para nós, que é muito diferente do que se a gente sair ali inserindo qualquer registro, né? Ele vai olhar os dados que fiquem coerentes com o conjunto de dados original. Por isso que a gente precisa fazer utilizando esse método smooth aqui. E como que a gente faz? A gente vai importar aqui no pacote emlearn, a gente vai importar aqui o undersample e o oversample. E também aqui do oversample a gente vai importar o smooth, que é um método que vai realizar esse balanceamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, esse seed aqui nada mais é que para o número que eu reproduzi aqui na minha máquina, quando você baixar esse arquivo, executar aí na sua máquina, ele vai reproduzir os mesmos números. Por isso que o seed aqui eu deixei um 100. Você pode colocar 120, pode ser qualquer número. Aí a próxima coisa que a gente vai fazer é separar o x e o y. X são variáveis preditoras e y variáveis de target. E como que a gente separa isso? Fazendo uma anotação aqui, ó. iLock, que é um índice de slice. Se a gente olhar aqui, ó, no nosso conjunto de dados, qual que é a nossa variável? Target. O índice 17, revenue, correto? Então, todas as outras são variáveis preditoras. Então, o que a gente faz? A gente faz um slice aqui, que a gente vai dizer o quê? Ó, tudo que é x, variáveis preditoras, a gente vai pegar o nosso df final, ponto iLock. A gente vai colocar aqui o conchetes 2.017, que significa o quê? Todas as linhas, vírgula de qual coluna? Da coluna 0 à coluna 17. Lembrando que, por que 17 e não 16? Porque o 17 é exclusivo no Python quando a gente faz um slice. Então aqui essa posição
é o exclusivo. O que significa o exclusivo, Gabriel? Que a gente põe o 17, porque quando ele é exclusivo, ele vai lá, faz até o 16, quando ele passa do 16, ele para. Então, ele para antes de começar o 17. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 16, o que ele ia fazer? Ele ia fazer só até aqui, ó, até o 15. Opa, chegou no 16, eu vou parar, porque é exclusivo. Então, por isso que a gente coloca o 17, porque ele vai até o 16. E aqui o y vai ser o contrário. Vai ser a nossa variável alvo. Vai ser um def original, ponto iLock. Aí eu quero aqui, ele vai todas as linhas. Opa, só na coluna 17. Então é isso que a gente está fazendo. Está separando as variáveis preditoras da nossa variável alvo. Em seguida, eu vou criar o balanceador, que eu vou colocar o nome aqui de smooth e eu vou atribuir ela aqui. O nosso método smooth que a gente portou aqui. A gente poderia deixar aqui sem o render state, mas para reproduzir o mesmo loop na sua máquina, que vai funcionar normalmente. Eu coloquei o handle para depois você comparar aqui com o meu para ver o mesmo valor. Aí no final a gente vai aplicar o balanceador. A gente poderia aplicar esse balanceador nas nossas mesmas variáveis x, ou ao invés de ser x reis, y reis, vai funcionar? Vai funcionar, iria funcionar. Só que se a gente quiser comparar isso depois, então vale a pena a gente criar aqui variáveis novas e aplicar esse balanceador nas nossas novas variáveis. E aí, o que a gente faz? Vamos executar, depois de executado, ele já fez. E agora vamos olhar aqui, através do gráfico, como ficaram essas variáveis. Cara, depois de executado, você se assusta. Porque olha o que acontece, meu. Você pode observar que a gente tem a mesma quantidade de 10.000. Variável alvo, variável como true e falso. Ou seja, todo o nosso conjunto de dados foi balanceado. Ou seja, teve essa inclusão de dados, mas de forma coerente. Então, por isso que a gente precisa fazer todo esse trabalho aqui de identificar esse desbalanceamento da variável alvo e fazer esse tratamento e balanceamento da nossa variável alvo, para que quando a gente passar o nosso conjunto de dados para treinamento do nosso modelo preditivo, ele aprenda por igual, viu só? E usando esse método smooth, não é nada complicado, são poucas linhas de código, a gente realiza, já faz todo esse trabalho. Pronto, acabou o mistério. Viu que não tem nada complicado? Então, e aí, curtiu esse passo a passo? Então, ó, fortalece o canal, compartilhe com aquele colega que faz modelo enviesado e, se tiver alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!